volta a falar sobre esse tema, porque ainda muito se discute sobre esta questão. E eu vou conversar neste momento com Fábia Richter, ela que esteve acompanhando os desdobramentos. Nós temos novidades nesse sentido, as discussões voltaram à tona sobre esse assunto. Nós tivemos alguns anúncios de que há a possibilidade de que não tenhamos cobrança de pedágio na região sul do estado, tendo em vista a necessidade de que se haja uma nova concessão, ao mesmo tempo em que há uma outra corrente que diz que é possível realizar esse processo licitatório ainda nesse ano de 2025, ou seja, os consumidores, aqueles que pagam e pagam caro pelos pedágios na BR-116, estão na dúvida. Afinal de contas, o que vai acontecer em 2026? Fábia, seja bem-vinda. Como tu disse, né? Nós temos uma... Eu tô com um retorno. Tá me ouvindo? Eu consigo acompanhar perfeitamente, Fábia. Tá. É que eu tô ouvindo a minha voz com um delay, mas se tá tudo bem, então tá. Vamos lá. É importante que vocês estejam me ouvindo bem. Eu quero dividir o assunto em duas partes, tá, Gil? Para ficar bem entendido para todo mundo. Vamos falar do pedágio que vai de Camaquã, Cristal, na verdade, na primeira praça de pedágio, a Rio Grande, no Porto, né? Que a gente chama de BR-116 Sul, que é onde está a Ecovias, Ecosul. Esse contrato termina em março de 2026, não será renovado e se sabe que não dará tempo de ter uma licitação até março de 2026. E, potencialmente, teremos de 6 a 8 meses sem pedágio. Depois, potencialmente, mais para o final de 2026, já teremos uma nova empresa assumindo essa concessão. Bom, semana passada eu estava em Brasília e consegui uma audiência no Ministério dos Transportes com a equipe técnica. Muito mais para falar do outro pedaço da BR-116, que é de Camaquã até Porto Alegre, que integra esse projeto aqui, chamado Rota Integração do Sul. Esse aqui é um material do Ministério dos Transportes, que é entregue para as pessoas, nas atividades, e eu recebi esse material mais de uma vez. Toda vez que a gente vai lá, o pessoal mostra esse projeto, que foi o projeto apresentado na live do início do ano de 2025, onde nós então, levamos um susto quando se dizia que teria 2 praças de pedágio aqui, nesse trecho de Porto Alegre e Camaquã, tá? Nós estamos falando de um trecho que vai de Cruz Alta, Santa Maria, Santana da Boa Vista, 290, Pantano, Eldorado, né? Porto Alegre e Camaquã. Então, a nossa preocupação era no trecho da BR-116, dessa rota chamada Rota Integração do Sul. Bom, nós tínhamos a previsão com falas formais dizendo não terá pedágio aqui nesse segmento. Fiquem tranquilos. Não antes de decidirmos exatamente o que vai acontecer lá no trecho BR-116 Sul. Mas, Gil, conversando com os prefeitos da região carbonífera, que esperam com muita ansiedade a duplicação entre Eldorado e Pantano Grande, eu comecei a me dar conta que algo estava acontecendo ainda, porque eles tinham uma expectativa muito grande dessa duplicação, dessas benfeitorias em torno ali dos espaços de convivência dele. Nós já passamos pela dificuldade de não ter a rodovia duplicada
Então, isso para mim ainda estava presente e eu marquei audiência não para falar do pedaço sul, que vai até o Porto, mas sim para falar de Camaquã, Porto Alegre. Perguntei lá como é que estava esse pedaço e as notícias são essas que nós sabemos, que vamos ficar de porteira aberta por um tempo. Bom, quando eu comecei a conversa com a equipe técnica da doutora Viviane, que inclusive já deu entrevista na acústica, enfim, a equipe falou com muita tranquilidade que esse projeto estava andando com o BNDES fazendo os estudos, todos os ajustes decorrentes das audiências públicas realizadas em 2021 e que esse projeto iria ser apresentado para um edital em dezembro de 2025, como foi apresentado pelo ministro lá no início do ano. E, potencialmente, 100 dias depois, um leilão com atividade em março e uma assunção para 100 dias depois da empresa. E aí, para minha surpresa, eu confesso que eu fiquei assim, baqueada, né? Para minha surpresa, falam-se em free flow e falam-se em 5 pórticos nesse trecho aqui. Porto Alegre, Camaquã. 5 pórticos, que não são praças, são chamados de pórticos. E em todo esse trecho aqui, uma previsão dos estudos preliminares de 26 pórticos. E 5 no trecho entre Camaquã e Porto Alegre. E aí foi uma surpresa para mim, a gente está tomando pé ainda dessa situação. Eu preciso dizer, Gil, que eu quero muito que alguém diga que não é verdade. Quero muito. Eu fui chamada por pessoas do governo que disse, mas como assim? Como que tu está anunciando isso? Gente, eu estive com a equipe técnica, ainda bem que eu tirei uma foto. E a equipe técnica muito tranquila sobre isso. Então, mesmo que politicamente alguém já tenha dito que não terá, não avisaram a equipe técnica, tampouco o BNDES, que continua fazendo os estudos. Ora, nós temos que botar nossa barba de molho, né, Gil? Algo está acontecendo. Se a equipe técnica, os profissionais do Ministério da Saúde, e eles falam com muito. Ministério da Saúde, não, desculpa, Ministério do Transporte, falam com muita tranquilidade sobre isso, é porque algo está acontecendo. Então, nós precisamos nos mobilizar, porque potencialmente, na medida que tenhamos a porteira aberta por 8 meses, nós tenhamos que pagar, então, pedágio do outro lado. Que eu perguntei de valores, né? Eles arriscam até falar, eu nem me arrisco a falar, mas a gente está com problema. A gente está com um problema na região bastante sério e a gente precisa militar muito, com muita força sobre isso. É importante dizer, né, Gil, eu não sou contra pedágio. Eu sou enfermeira, eu adoro o atendimento do pedágio. Eu acho o pedágio ótimo, eu ando direto nas rodovias, nas estradas federais e estaduais. É bom saber que tu pode contar com socorro. Mas a que custo isso? Causando que prejuízo para as empresas e para a própria população? Ah, Fábia, tu foi prefeita, vai fazer falta o ISS? Vai fazer falta para o município de Cristal o ISS do pedágio, vai. Mas quantas empresas a gente tem que vão poder ter um respiro nesses meses e poder aí trabalhar com muita força e a gente poder se estruturar diferente, porque nós somos uma região de transportadoras e de caminhoneiros. Então, é preciso, sim, ter esse olhar de desenvolvimento. O que nós não podemos conceber é ter pedágio caro de novo na BR Sul e ter pórticos de pedágio free flow, 5 pórticos do outro lado. Isso vai causar um prejuízo para a região gigantesco, causando prejuízos imensos para o desenvolvimento da nossa região. E isso, no meio de tantas dificuldades que o Estado já está tendo, a gente não pode aceitar isso. Né? Ao mesmo eu estou sem...
nós estamos necessitando de melhorias na BR-116, principalmente quem vem de Porto Alegre rumo à região sul está podendo perceber que nós não estamos tendo uma manutenção adequada. E aí, eu entendo muito bem a fala da Fábia quando ela diz que ela não é contra pedágios, mas sim os valores excessivos. Por exemplo, se nós tivéssemos um valor justo sendo cobrado, isso seria bom porque nós poderíamos ter uma manutenção, já que o DENIT não consegue dar a manutenção necessária. Quem trafega pela BR-116 e vai a Porto Alegre, no retorno sabe muito bem o que eu estou falando. Nós temos más condições da estrada, isso gera perigo, isso gera transtorno, gera prejuízo para quem precisa trafegar. Agora, quando se fala em 5 pórticos, nós estamos falando de quanto? Fábia, é muito cedo para a gente já começar a prever esses valores de cada pórtico em que a pessoa que passar nesses pórticos vai ter que fazer esse pagamento, ou já foi, essa equipe técnica já tem um certo alinhamento sobre valores? Eu pergunto sobre isso, né, Gil? E aí, para mim, eles têm muito cuidado para falar sobre isso. Mas eu sempre digo assim, nós sonhamos com um valor de 5 a 6 reais, como é o valor operado ali nas estaduais, né? 5,70, 5,50. E não será esse valor. Eles me chamam de prefeita ainda. Não será esse valor. Não, a senhora pode estar preparada para algo mais, mas não 12, né? Então eu não sei, assim, eu penso, o valor que a gente escuta por aí é em torno de 10, 11 reais. Isso é inaceitável ainda. Isso é inaceitável. Nós precisamos seguir com abaixo assinado, nós precisamos fazer grandes mobilizações, a região precisa estar unida, os prefeitos precisam entender a responsabilidade, a história vai cobrar isso de cada um deles, né? Nós precisamos, assim, realmente dizer para o governo federal que esse valor na BR-116 é inaceitável. Aí tem uma outra coisa, Gil, que é bem importante, que eu até peguei minhas anotações para não esquecer. Estão nessa concessão, nesse estudo, além da duplicação entre Eldorado e Pantano, as alças do Guaíba, da Ponte Nova do Guaíba, o que falta da duplicação da BR-116 ali em Guaíba, e várias outras melhorias em torno dessas rodovias todas aqui. Ou seja, nós iremos, dentro do estudo, ajudar a pagar todas as melhorias dessas rodovias, dessas regiões aqui. Tu entendeu? Porque cada ponte, a ponte entre Santa Maria e Santana da Boa Vista, do Vacacaí, se eu não me engano, esse é o nome, tá aqui. Eu perguntei por ela. Porque a minha filha estudava em Santa Maria e me chamava muito a atenção aquela ponte. A ponte do Rio Camaquã, entre essa viagem de Santa Maria e Santana da Boa Vista, está no projeto. Pode ser que mude, mas no estudo original eles chamam de trombetas, diamantes, sabe? Tem 10 diamantes. Por que é 10? O que é um diamante, né? São as melhorias em torno da rodovia. Isso tudo está diluído no free flow, né? Porque a justificativa do free flow é que tu dilui, não tem tão poucas praças. Então, quando se coloca uma praça de pedágio, se dá um entendimento que somente se paga as pessoas em torno daquela praça. Quando tu dilui no free flow uma maior quantidade de pórticos, tu aumenta a quantidade de usuários que pagam pedágio e com isso reduz o custo. Mas se nós formos de Porto Alegre a Camaquã, nós vamos pagar o valor igual, mesmo que sejam 2 praças ou 5 pórticos, é o valor que caberia ao nosso trecho, de todas as melhorias. Que é um cuidado que nós estamos tendo de dizer que não queremos melhorias aqui na BR-116 Sul. E pior, não terá audiência pública para discutir isso. Porque eu falei, não, mas tudo bem, nós vamos discutir isso nas audiências públicas. Não. Já teve audiência pública em 2021. E eu digo, inclusive, não sei onde eu estava, que eu não participei dessas audiências públicas. Realmente, eu sou uma besta,
porque eu era pré-candidata a deputada federal, tinha deixado de ser prefeita em dezembro de 2020 e não participei das audiências públicas. Onde é que eu estava que eu não participei dessa audiência pública? Então, pelo menos a gente não viu a divulgação. Eu não me lembro disso. Não sei se tu te lembra, Gil. Pois é, a gente tem conversado muito sobre isso com algumas pessoas que também não têm ciência desta audiência pública. Onde aconteceu essa audiência pública? Que horas foi essa audiência pública? Em que local foi essa audiência pública? São as perguntas que se fazem neste momento. Agora você imagina, né? Se realmente esse processo todo que está em estudo, que está em análise, contemplar 5 pórticos de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre, nós vamos sepultar novamente a região sul do estado. Nós já somos aí tão prejudicados no que diz respeito aos pedágios da região sul. E detalhe, uma questão importante que a Fábia falou agora há pouco, né, de não ter cobrança no pedágio na região sul do estado, mas isso é por tempo limitado. Isso vai acontecer durante aquele procedimento para se resolver a concessão de pedágio. Depois é pago, então você vai ter que pagar pedágio nestes 5 pórticos de free flow, quem vem de Porto Alegre, e quem está vindo de Porto Alegre rumo a Rio Grande, depois de pagar esses 5 pedágios dos pórticos do free flow, vai ter que pagar novamente nas praças de pedágio da região sul do estado. E detalhe, a gente ainda não sabe o que vai estar nesse processo licitatório. Será que teremos vários pórticos de free flow daqui até Rio Grande? A gente ainda não sabe. E aí, para que valor vai? Imagina cada pórtico de free flow a R$10. Significa que para irmos de Camaquã a Porto Alegre pagaremos R$50? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Então, assim, o momento ele é de mobilização. Não adianta somente a Sul TV, somente a Acústica, somente a Fábia, somente o deputado A ou o deputado B. Não, é o momento de união de esforços. O momento é esse, o momento é agora para se unirmos todas as nossas forças contrárias a que tenhamos esse procedimento. Ainda dá para a gente tentar alguma coisa para evitar isso, Fábia? Olha, eu tenho sim, né? Tanto que na outra vez, quando nós nos mobilizamos, nós tivemos várias pessoas do governo federal, o próprio ministro, dizendo que não teria pedágio, que isso não iria acontecer. Então, eu sou uma mulher cristã, eu realmente acredito que Deus, assim, falou, e eu penso que há tempo, sim, nós temos que nos mobilizar. Ano que vem é ano eleitoral e a gente tem que trancar isso. Quanto tempo nós vamos trancar, Gil? Não sei. Eu não consigo imaginar isso. E eu digo de novo, eu não sou contra pedágio. Eu me criei em uma BR-116 atendendo acidentes, eu e meu pai. Acho que a minha veia de enfermeira vem disso até. Acidentes gravíssimos aqui na BR-116. A manutenção, o socorro, as melhorias são boas, é claro que são, mas ao que custo, né? A que custo? Não pode ser o custo do nosso desenvolvimento. 5,70 já é um valor alto, imagina se for 10, né? Isso me preocupa muito, 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 é sepultar a região, nós temos que agir. Tem que dar tempo, tem que dar chance da gente fazer alguma coisa. Agora, Gil, vai ser free flow, sabe? Mesmo ali na BR Sul, os estudos vão encaminhar para o free flow. Isso a equipe técnica, assim, eu disse para eles assim, me convençam que o free flow é melhor. Me convençam que todas as pessoas ainda vão perder o emprego. Ah, não, mas elas terão outros empregos para trabalhar na cobrança, mas não será mais praça. O custo disso é maior, será free flow. Então, acho que esse é o modelo que veio para ficar. Bom, Fábio, obrigado pela sua participação hoje aqui no programa. Acho que é importante a gente continuar falando sobre este assunto para que cada um que está nos assistindo neste momento, você votou em um vereador, não votou na eleição passada? Isso aí. Então, será que não é o momento de dar um puxão de orelha, dar uma sacudida naquele vereador que você votou para que ele venha sacudir aquele deputado que é aliado dele, que venha sacudir o outro deputado, enfim, e dessa maneira a gente consiga mobilizar um grande número de pessoas? Será que o momento não é esse? É por isso que a gente está tratando desse assunto hoje com a Fábia que inclusive está acompanhando de perto toda essa movimentação, e eu quero agradecer
agradecer mais uma vez a tua participação aqui no programa, trazendo esse assunto, trazendo à luz da sociedade o que realmente está acontecendo. Não está paralisado o projeto, não. O projeto está em andamento. Estão analisando de que forma vão penalizar a região sul do estado. Fábio, obrigado pela participação. Um minuto para dizer, por favor, cuidem a pressão de vocês, se protejam do frio, protejam garganta, pescoço, usa meia, polaina, idosos, crianças precisam se cuidar mais, mas as pessoas infartam mais no frio, infartam mais de madrugada, tem mais AVCs, porque os vasos sanguíneos se contraem no frio e a tendência é que a pressão suba. Verifique, faça a aferição da pressão e muitas vezes precisa ajustar, precisa ir no médico, precisa dar uma ajustadinha no medicamento. Nem sempre a pressão alta dá sinais de que ela está presente. Pressão alta é uma doença silenciosa. Se cuidem, por favor. Um abraço, saúde e paz a todos.